Abra sua Bíblia comigo em 2 Samuel, capítulo 3, verso 1. Diz assim: durou muito tempo a guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi. A casa de Davi ia se fortalecendo, porém os da casa de Saul iam enfraquecendo. Vamos ler de novo? Durou muito tempo a guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi. Davi ia se fortalecendo, porém os da casa de Saul iam se enfraquecendo. Agora eu quero que você vá comigo para 2 Samuel, capítulo 5, verso 1 também. 2 Samuel 5, verso 1. Então, todas as tribos de Israel vieram a Davi a Hebrom e falaram dizendo: somos do mesmo povo que tu és. Outrora, sendo Saul ainda rei sobre nós, eras tu que fazias entradas e saídas militares com Israel. Também o Senhor te disse: tu apacentarás o povo de Israel e serás chefe sobre Israel. Assim, pois, todos os anciãos vieram ter com o rei em Hebrom, e o rei Davi fez com eles aliança em Hebrom, perante o Senhor. Ungiram Davi rei sobre Israel. Da idade de 30 anos era Davi quando começou a reinar, e reinou 40 anos. Em Hebrom reinou sobre Judá 7 anos e 6 meses. Em Jerusalém reinou 33 anos sobre todo Israel e sobre todo Judá. Amém? Feche seus olhos. Vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós te damos graças pela sua palavra. Ela é viva e eficaz. Ela é mais penetrante, Pai, que uma espada de 2 gumes. E a nossa oração é que o teu Espírito, mais uma vez, nos dê revelação, discernimento, que sejamos visitados, ó Deus, pela sabedoria do Senhor, que sejamos edificados na tua palavra e que o teu nome seja glorificado nessa noite. Que saiamos daqui mais parecidos contigo, Senhor. Em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Glória a Deus. O tema da nossa mensagem hoje é enfraquecidos ou fortalecidos. Né? Vamos dizer juntos? Enfraquecidos ou fortalecidos. O texto que eu li para vocês, 2 Samuel 3, vai dizer que durou muito tempo a guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi. Saul foi o rei que antecedeu Davi. Saul foi o primeiro rei de Israel. E Saul, ele depravou geral, ele saiu dos caminhos do Senhor. Ele não tratou a palavra de Deus como deveria tratar. Ele foi inconstante. Ele não foi fiel. E por causa de tanta desobediência, apesar de ter um profeta caminhando com ele, o Senhor tirou o reino de Saul e prometeu esse reino a Davi, que na ocasião era só um menino. Vocês se lembram que Davi foi ungido na sua própria casa? Davi foi ungido aonde, gente? Na sua própria casa. Depois que ele foi ungido publicamente, quando ele tinha 30 anos, foi que ele foi ungido publicamente sobre todo Israel. Mas a primeira unção, o chamado de Deus, o primeiro óleo na cabeça de Davi, foi na sua própria casa. E ali Saul ainda era rei legítimo sobre Israel. Mas com o passar dos anos, Davi foi começando a se destacar. E como o Espírito do Senhor já havia deixado Saul, ele foi se enfraquecendo cada vez mais nas suas batalhas. Os filhos de Saul, a descendência de Saul, Davi lutou demais com esse povo. E foram muitos anos de guerra.
E a Bíblia disse que só quando Davi completou 30 anos, foi que finalmente a promessa de Deus se cumpriu. E ele reinou sobre Israel e Judá, sobre as 12 tribos de Israel juntas, que na ocasião ainda se dividiam. E aqui, gente, quando eu li esse texto, que simultaneamente a mesma guerra fazia um povo forte e o outro povo fraco. A mesma batalha, a mesma peleja, a mesma situação, mas um povo saía dessa situação enfraquecido e prostrado, e outro povo saía cada vez mais forte e vitorioso, até se consumar o que Deus realmente prometeu a Davi. E não é só com Davi, não foi só com Davi, assim é comigo e com você. Nós servimos um Deus que é eterno. Isso significa, gente, que Deus está fora do tempo. Deus está acima do tempo. O tempo existe dentro do próprio Deus. Deus está fora de tudo isso. Mas apesar de Deus ser eterno, Deus trabalha com tempos e com períodos de tempo. Na criação, por exemplo, você vai ver que Deus não criou tudo de uma vez. Deus criou em 6 dias, não foi assim? Deus criou em 6 dias. E nessa criação Ele ainda colocou os astros no céu para marcarem tempos e estações. Agora, por que Deus gostaria que eu e você soubéssemos a diferença de um mês, um ano, 10 anos, 15 anos, um verão, um inverno? Por que um Deus temporal se preocuparia que nós, os seus filhos, estivéssemos contando dias, contando tempos? Existem muitos motivos para isso, mas o que tem a ver com a mensagem hoje é para que nós pudéssemos avaliar os períodos da nossa vida e observarmos se naquelas ocasiões nós estávamos sendo fortalecidos ou enfraquecidos. Se você olhar para um determinado período da sua vida aí, marca aí um tempo agora na sua cabeça, sei lá, de 2000 até 2010, um exemplo. Nesse período da sua vida, você observando agora de onde você está, você estava sendo naquele período enfraquecido na sua fé ou você estava sendo fortalecido em Deus? Se você olhar aí, sei lá, de 2012 até 2018, nesse período da sua vida, você estava sendo enfraquecido ou você estava sendo fortalecido? De 2018 até 2022, esse período da sua vida aponta para quê? Para um processo de enfraquecimento ou para um processo de fortalecimento? Se eu olho para a minha última semana, da quinta-feira passada para essa quinta-feira, esse período de tempo da minha vida, de 7 dias, ele aponta pessoalmente para um período de enfraquecimento ou para um período de fortalecimento. Deus nos ensinou a marcar tempos, não porque Deus precise disso, mas para que nós pudéssemos comparar, para que nós pudéssemos observar. Eu consigo, irmãos, olhar para momentos da minha vida que eu digo, de tal ano até tal ano eu estava sendo enfraquecida. De tal ano até tal ano da minha vida, aí eu comecei a ver Deus me fortalecer. De tal ano até tal ano da minha vida, eu estava sendo enganado. Eu estava achando que eu estava sendo fortalecido, quando na verdade eu estava sendo enfraquecido. De tal ano para tal ano, eu achei que eu estava sendo enfraquecido, mas na verdade eu estava sendo fortalecido. Davi e Saul, essa peleja da casa de Davi e de Saul, que nós lemos de 2 de Samuel aqui, está mostrando que aquela guerra durou por anos. Não foi o fato de Jessé ter ido na casa de Davi, apesar de que eu preciso te dizer que toda unção verdadeira começa em casa. Davi foi ungido primeiro aonde? Em casa. A primeira unção, a unção mais valiosa da sua vida, não é a que é feita no altar, mas é a que é feita em casa. Quando Davi tinha 30 anos, que ele foi ungido publicamente em todo Israel,
Aquilo só foi uma validação de algo que já tinha sido chancelado no mundo espiritual sobre a vida de Davi. Então aquela batalha de tantos anos entre a casa de Saul e a casa de Davi, como a Bíblia diz, os da casa de Saul se enfraqueciam cada vez mais, e a casa de Davi se fortalecia. Aí eu quero começar te fazendo uma pergunta. Nesses momentos da sua vida, nesses dias da sua vida, você é alguém que se considera, nesse panorama de guerra, nesse panorama de instabilidade, nesse panorama de problemas, de incertezas, você se considera que nesse período você está sendo fortalecido ou você está sendo enfraquecido? Uma mesma situação pode promover força de um lado e fraqueza do outro lado. Mas o tempo, diga comigo, o tempo é neutro. Diga de novo, o tempo é neutro. O tempo, gente, ele só fortalece ou só enfraquece aquilo que já existe. Amém? O tempo é neutro. O tempo não tem poder de fazer. Deus nos deu o tempo apenas como uma ferramenta avaliativa, gestacional, embrionária, uma incubadora, digamos assim. O tempo é um relógio, o tempo é uma incubadora, mas o tempo não tem poder em si mesmo, o tempo é neutro. Por isso é um grande erro dos cristãos contar com o tempo, Bia. Porque Deus me fez uma promessa e eu vou esperar essa promessa se cumprir. Querido, se Davi pensasse assim, nenhuma das promessas de Deus teriam se cumprido na vida de Davi. Davi precisou, como nós lemos aqui, guerrear por muitos anos. Diga comigo, a unção já estava lá, o poder já estava lá, a promessa já estava lá, o trono já estava lá, mas Davi precisava ser fortalecido por meio das tribulações que o levou ao trono aos 30 anos de idade. Está compreendendo o que eu estou falando para você? Então o ponto principal dessa mensagem, inicial dessa mensagem, melhor dizendo, é que você entenda que Deus te deu tempo, não como um lugar para você sentar e esperar um milagre acontecer, ou uma promessa se cumprir, ou não sei o que. Deus te deu tempo para você aferir, para você comparar. Quando eu estava meditando hoje de manhã, eu estava me lembrando, deixa eu puxar no HD aqui, a Susan de 10 anos atrás. Puxei o HD, gravidez e água, recém-casada e tal. Comecei a puxar a Susan de 10 anos atrás. Comecei a puxar a Susan de 5 anos atrás. A Susan de 3 anos atrás. A Susan de 2 anos atrás. A Susan de 6 meses atrás. E você vai aferindo. E você vai vendo como Deus está trabalhando na sua vida. E essas batalhas são intencionais. Não são batalhas de conquista especificamente, mas são batalhas necessárias para forjar em nós o perfil que Deus precisa para aquele lugar que Ele nos prometeu. Diga comigo, lá em casa. Amém? No caso de Davi, a maioria das pessoas se impressiona com esse momento da unção. Quando as 12 tribos estão diante de Davi, quando os anciãos de Israel se juntam e juntamente ali diante do Senhor, ungem Davi como rei sobre Israel e Judá. Mas embora Deus já houvesse profetizado isso quando ele era um menino, entre esse dia, nos 30 anos de Davi, e o dia que o Espírito do Senhor se retirou de Saul e se apossou de Davi, diga comigo, há um intervalo de muitas guerras, onde Davi foi batalha a batalha, sendo fortalecido, à medida que o inimigo ia sendo enfraquecido. Agora a gente vai dar um pulo para o Novo Testamento, para vocês entenderem como isso se aplica à nossa vida hoje. Abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 26. Mateus 26, a partir do verso
36. Mateus 26, verso 36. Em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E levou consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, que é Tiago e João. Começou a entristecer-se, isso Jesus, e a angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se o seu rosto e orando dizia: meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, os achou dormindo e disse a Pedro: então nenhuma hora pudestes vigiar comigo. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Diga comigo assim: o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Diga de novo: o espírito está, a carne é. Diga de novo: o espírito está e a carne é. Jesus está falando aqui: o espírito está pronto. Ele está se referindo ao espírito dos discípulos. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ele não diz a carne está fraca. Ele definiu o que a carne é. Ele deu um adjetivo. Ele disse: ao passo que o espírito está, o que é uma condição, pronto, a carne é fraca. E isso aqui é um dos grandes segredos da vida cristã. E a maioria das pessoas que deseja reedificar-se em Deus não entende isso aqui. Por isso vive uma vida inconstante, como nós falamos no momento anterior, e tende a não receber nada do Senhor. A sua carne não está fraca, a sua carne é fraca. Isso não é uma condição de um momento, isso é quem ela é. A sua carne é fraca. Isso não vai mudar. Não vai haver um momento que a sua carne vai se fortalecer. Não vai haver um momento que a sua carne vai ficar forte. Porque a sua essência, embora Deus a criou com uma outra proposta, mas o pecado enfraqueceu a carne, porque o pecado está na carne, e na carne é passado geração após geração. Por isso todos herdam o pecado de Adão, que é o pecado original. Esse pecado que é transmitido é o pecado original, é a natureza do pecado que habita na carne humana. Então não existe essa história da nossa carne ser forte, ou se tornar forte, ou crescer em Deus. Isso não existe. A carne é fraca, ponto, e não há o que se fazer, a não ser no arrebatamento da igreja, quando a Bíblia diz que esse corpo incorruptível vai se revestir da incorruptibilidade, e nós seremos como o Senhor. Fora isso, irmãos, arrebatamento da igreja na ressurreição dos mortos. Fora isso, a carne é o quê? Ela é ou ela está? A carne é fraca. E a maioria dos crentes, por não entender isso, as pessoas que mais levam rasteira do diabo, as pessoas que mais quebram a cara, as pessoas que mais se dão mal, são aquelas que, por não entenderem que a carne é fraca, em alguns momentos elas atribuem intuições e consciência espiritual à carne. Então, eu gostei de Renata, eu gostei de Bia, eu não gostei daquela placa, eu não gostei daquela pessoa. Aquele lugar é bom, aquele lugar não é bom,
aquela mensagem não é boa. A maioria das pessoas não sabem quando é a carne falando e quando é uma intuição, uma impressão ou a voz do Espírito Santo falando. E por não entender que a carne é fraca, as pessoas confiam na sua carne. Por isso Deus falou lá em Jeremias: maldito é o homem que confia no homem. Não é que a Bíblia está dizendo que você tem que ser alguém desconfiado, mas o versículo diz, conclui: maldito é o homem que confia no homem, que faz da sua própria carne, do seu próprio braço, a sua força. Confia em sua carne. Confiar na carne, que é fraca, vai promover em você alguém enfraquecido. Então, eu não consigo ter uma vida de oração. Eu estava falando com o Igor antes da gente vir para cá mais cedo. Eu falei para ele assim, ele falou: amor, vai começar a surgir alguns casos, algumas demandas lá na igreja, nessa área de libertação. Esse assunto vai render. Eu falei para ele assim: eu espero que renda, o povo entenda, se resolva e passe para o outro nível. Aí ele falou assim: e o que mais pode acontecer? Eu digo: o povo ficar procurando piolho na cabeça de cobra. Aí ele ficou me olhando assim. Eu falei: porque a base do evangelho é que mantém uma pessoa de pé. E a base do evangelho é essa: a sua carne é fraca. Porque você herdou isso no pecado original de Adão. Jesus remediou isso na cruz para a ressurreição dos mortos ou para o arrebatamento da igreja. Mas a carne é. Então não se confia em carne. E quando eu falo em não confiar em carne, eu estou dizendo: não se confia em talento, não se confia em habilidade. Não, eu vou fazer isso na igreja porque eu tenho essa habilidade. A habilidade é natureza carnal. É claro que para o Senhor nós temos que fazer o melhor. Então, se eu tenho habilidades, eu devo consagrá-las a Deus e operar essas habilidades em prol do reino de Deus mesmo. Mas o simples fato de eu ter uma habilidade não quer dizer que Deus espera de mim que coloque aquela habilidade em operação. A habilidade é carne. Talento é carne. Gosto é carne. É natural, não tem nada de pecado, amém? Não estou falando de pecar. Estou dizendo só no que você não confia. Não se confia, ou seja, não se edifica uma vida em Deus com base no que eu gosto. Porque o que eu gosto é carne. Irmão, se o mundo fosse do jeito que eu gosto, eu vou dizer para vocês como seria o mundo do jeito que eu gosto. O mundo do jeito que eu gosto, ninguém falaria mal de ninguém. O mundo do jeito que eu gosto seria um mundo que todo mundo teria uma montanha para si, bem distante uma da outra. O mundo do jeito que eu gosto, só ouviríamos músicas tranquilas, clássicas, bem zen. O mundo do jeito que eu gosto ia chover vários dias, mas tinha que ter um espaço para o sol, para secar as roupas, mas só para poder tomar chocolate quente. Você entende que o mundo do jeito que eu gosto pode ser o mundo do jeito que você não gosta? Amém? Então, o mundo do jeito que eu gosto não significa que essa é a perfeita vontade de Deus só porque eu gosto. Então, não se confia. Atenção para os líderes dessa igreja. Não desenvolva um ministério por aquilo que eu gosto. Porque gosto é carne. Ministrar é servir para Deus. Então o que importa não é o que eu gosto. Se eu estou ministrando para Deus, o que importa é o que Deus gosta. Tem alguém aqui? Então não se edifica nada espiritual com base em carne, porque a carne é fraca. Aí Jesus falou: mas o Espírito está pronto. Por que Jesus não disse o Espírito é pronto? Porque não podia, Jesus não podia dizer se a carne é, o Espírito é. Mas ele não disse isso. Ele disse o Espírito está.
Por que ele disse o Espírito está? Porque ele estava orando. E essa passagem, escandalizem-se, mas essa passagem da carne é fraca e do Espírito é forte. Jesus está forte. Jesus estava atribuindo a si mesmo. Ele estava dizendo, eu estou assim porque eu oro. Olha o contexto, vigiem e orem vocês, para vocês não entrarem em tentação, porque a carne é fraca, mas o Espírito está pronto. Jesus está falando para os discípulos, vigiem, orem, porque a carne de vocês é fraca, o Espírito de vocês está pronto, tá? Vocês me amam, vocês creem na minha palavra, mas na hora que os soldados prenderam Jesus, os discípulos foram para onde? Só Deus sabe. Porque a carne é... Eles guardaram a fé no coração? Sem dúvida. Deixaram de amar Jesus por isso? Não. Porque o Espírito estava pronto. Mas por que eles fugiram? Porque a carne é fraca. Por que Jesus não fugiu? Porque apesar da carne ser fraca, o que prevaleceu foi o Espírito forte. Então não existe alguém forte na carne. Não existe alguém forte para as tentações. Existem sim pessoas que já estão fortes no Espírito. Então as tentações e as aberrações do diabo já são... Não é que não tentam a pessoa, mas a pessoa já sabe que é o diabo antes do diabo se apresentar. Então você já calcula a consequência e aquilo perde o valor. Fora que a maioria das pessoas que são fortes em Deus, estão fortes em Deus, melhor dizendo, não andam se expondo ao pecado. São pessoas que guardam os seus olhos, os seus ouvidos, que guardam a sua carne, porque a carne é fraca. A carne e o espírito, elas são exercitadas. Uma pessoa que peca deliberadamente uma série de vezes, ou então que não peca deliberadamente, mas vive se expondo a contextos de pecado deliberados, a mente dela, e Deus foi quem criou o nosso cérebro assim, a mente dessa pessoa desenvolve-se a partir daquilo que ela mais pensa, a partir daquilo que ela mais observa, a partir daquilo que ela mais guardou. Augusto Cury chama isso de memória RAM. É aquela memória mais concentrada na sua vida. É aquela memória mais real. É a fase da vida que impactou mais. É onde estão os conceitos mais fundamentais da sua existência. Então você desenvolve a sua vida a partir disso aí. Mas se esse lugar foi uma desgraça, quando você vem para Cristo, irmão, essa memória RAM não é apagada. Então você continua tentando enfiar a palavra nos caminhos dessa memória que não tem nada a ver com Deus. E você não entendeu ainda que a sua carne é fraca. Deus não está pedindo a sua carne. Deus não está chamando a sua carne. Deus já sabe que ela é fraca. O que Deus quer de nós, e é por essa razão, e única razão, que o Espírito Santo não veio habitar na nossa carne, mas ele vai habitar no nosso espírito. Tem gente que diz, pastor, eu preciso enfraquecer a minha carne. Irmãos, é impossível, mais do que ela já é. Sua carne não tem como ela ser mais fraca. Ela já é fraca, não tem mais níveis para baixo. O que você precisa fazer é estar forte no espírito, pronto. O termo que Jesus usou não foi nem forte, porque ele era muito sábio. Ele não era como nós, que usamos as palavras às vezes sem concluir devidamente. Jesus usou o termo, o espírito está pronto. Ele não disse forte, mas ele disse pronto. O espírito encara. O espírito não foge. O espírito tem o Espírito de Deus habitando dentro dele. O espírito está pronto. E aí eu quero começar a falar para você e fazer você pensar a partir de qual desses canais você está guiando a sua vida.
gostos pessoais, talentos, memória RAM, lembranças, ou o espírito. Pastor, e como é que eu sei que o meu espírito está pronto? Seu espírito, ele está pronto se você prepará-lo. Amém? Se você prepará-lo. João Batista, ele foi enviado, a Bíblia diz, para apresentar ao Senhor, ou preparar para o Senhor, um povo bem disposto. Por incrível que pareça, aquela palavra tão dura de João, de raça de víboras, arrependam-se, não sei o que, não sei o que. A Bíblia diz que toda aquela fala era para preparar um povo bem disposto. O Espírito, ele é preparado. Seu espírito não é neutro como o tempo. Ou ele está vivo, no sentido de que o Espírito de Deus habita dentro dele, ou ele está morto e separado de Deus, e você está tentando lutar e buscando a Deus pelos seus sentidos naturais. E aqui, gente, é um buraco da vida cristã. Ontem eu estava assistindo um documentário do Dr. Billy Graham, e ele falava o seguinte: a base do Evangelho, a base é essa: o mundo é pecador, o meu destino é o inferno. Deus enviou o seu Filho Jesus para morrer naquela cruz por mim. Eu me arrependo dos meus pecados. Eu confio no que o Senhor Jesus fez naquela cruz por mim. Automaticamente eu já mudei de endereço. O meu endereço é a eternidade. E tudo o que eu fizer aqui é para levar os outros no mesmo barco que eu estou indo. Ele dizia: eu já mudei de endereço. Eu já mudei de endereço. E quando a gente vai, eu assistindo ali, e a palavra entrando no meu coração, você vê um ancião. Eu acho que naquele documentário ele deve estar com uns 96, 95. Mas ele já está bem velhinho. Está bem velhinho. E aquela é uma verdade fundamental do Evangelho. Será, meu irmão, minha irmã, que a sua condição eterna de fraqueza espiritual? Pastor, eu tento orar, eu não consigo. Eu tento fazer uma vida devocional, eu não consigo. Eu tento buscar a Deus, eu não consigo. Eu tento ler a palavra, eu consigo estudar a palavra, mas eu não consigo me alimentar da palavra. Sabia que isso são coisas diferentes? Uma coisa é você ler a palavra e estudar a palavra. Qualquer um faz isso. Qualquer um. Se relacionar com Deus por meio da palavra é outra coisa. Tudo que você tem recebido aqui na igreja, tudo que você tem lido nas escrituras, tudo que você tem ouvido, está tendo um impacto emocional, um impacto a nível emocional, carne, gosto, gostei dessa palavra, faz sentido para mim, deve ser isso aí mesmo, é melhor do que as outras coisas que eu ouvi, faz sentido. Isso aqui é impacto emocional, eu não dou 3 meses para você esquecer de tudo. Agora, quando é que a palavra vai no espírito? Vai no espírito. É quando a palavra começa a nos transformar, amados, de dentro para fora. É onde entra Davi, que eu li com vocês lá de 2 Samuel. É quando a unção visita a gente em casa. É quando a unção vai no seu endereço. A unção vai buscar você no seu endereço. Como foi buscar Davi? Você atrai a Deus. O Espírito Santo estava sobre Saul, mas alguém estava adorando a Deus de uma maneira diferente, no meio de um bocado de cocô de ovelha. E foi aquela adoração que fez o Espírito do Senhor deixar Saul atormentado pelos demônios e se apossar de Davi. E eu quero fazer esse paralelo para você. Luta, todo mundo está passando. Vamos fazer o ranking de quem está passando a maior prova aqui na igreja? Todo mundo vai estar passando uma dificuldade aqui. Todo mundo vai estar passando uma dor aqui. Todo mundo aqui vai estar passando um problema. A diferença é que os da casa de Saul, os da carne fraca, vão sendo cada vez mais enfraquecidos. Mas aqueles que buscam o Espírito, de peleja em peleja, até a palavra se cumprir, eles são mais fortalecidos. Está escrito, durou muito tempo a guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi.
Mas a casa de Saul se enfraquecia e a casa de Davi se fortalecia. Qual casa você é? Pastor, eu sou fraco porque minha carne é fraca? Não, você não é fraco porque sua carne é fraca. Você é fraco quando seu espírito não está pronto. Quando seu espírito não está pronto, você não sabe dizer não. Quando o espírito não está pronto, você é atraído por coisas que te levam para longe de Deus. Quando o espírito não está pronto, você não tem uma língua controlada. Quando o espírito não está pronto, você se mostra, se exibe. Quando o espírito não está pronto, a glória não é para Deus, é para você. Quando o espírito não está pronto, a carne reina como se fosse o espírito de Deus, e não é. E eu vou dizer para vocês, gente, aqui está o maior paradigma da igreja hoje. Não é nem pregar outras coisas, é realmente lidar com a autenticidade da conversão das pessoas. Até porque isso eu não posso aferir. Eu não tenho condição de aferir a sua salvação. Isso é convicção pessoal. Eu não tenho como fazer isso por você, nem você tem como fazer por mim. O máximo que a gente pode fazer é botar a palavra, e a palavra nos avalia. Então nessa noite eu quero te provocar em nome de Jesus. Você é alguém como a casa de Saul, que ano após ano vem sendo enfraquecido. Você pode até maquiar a tua história, mas é de um problema para outro pior, é de um pecado para outro pior. Não, pastor, eu estou de força em força. Será? Olha direito, olha. Deus deu tempo para você aferir, para você avaliar. Olha. Uma coisa é a gente se acostumar com o que a gente faz. Outra coisa, irmãos, é aquela ser a vontade de Deus para a nossa vida. Quanto tempo você orava em 2002? Quanto tempo você ora hoje? Ixi, pastor, a mesma coisa, menos ou pior, ou nada. Irmãos, isso aqui é indicativo de vida espiritual. Olhe para cá. Eu não estou querendo ser dura com você. Estou querendo te despertar. Quando você está perto de alguém que você ama, você conversa por horas e horas, sim ou não? Você amanhece o dia, você faz uma comidinha de madrugada, você bate um papo longo, sim ou não? Isso aqui vai te mostrar se Deus é teórico ou se Deus é real. Não tenha vergonha. Porque se for teórico, é a porta de Deus para você pular para o outro lado da margem nessa noite. Você amanhece o dia. Você fala sobre Deus. Você canta sobre Deus. Você prega sobre Deus. Você cheira sobre Deus. Você veste sobre Deus. Mas você não passa uma madrugada com Deus. Nunca passou na vida. Deus está sendo seu objeto de estudo e de pregação? Só. Se eu consigo, não tem esse negócio, gente, de eu não consigo orar, ou eu oro do meu jeito. Orar, é falar com Deus, é ter tempo com o Senhor, é se expor a Ele. Isso é um indicativo da nossa vida espiritual. A Bíblia diz, foi Jesus quem falou, que o joio e o trigo cresceriam juntos na casa do Senhor. Vai que eu posso estar no grupo do joio, tendo certeza absoluta que eu estou no grupo do trigo. Mas ninguém pode avaliar isso. Percebe o que eu estou falando? Ninguém. A não ser nós mesmos. Por isso essa palavra nessa noite. Você tem se enfraquecido ou se fortalecido? A irresponsabilidade de quando era solteiro mudou para a irresponsabilidade do que era casado. Agora é irresponsável, mas pelo menos é irresponsável casado. Então antes era um pecado de fornicação. Hoje não é fornicação mais, mas continua o mesmo irresponsável. Não é fornicação porque está dentro do casamento, mas o casamento só existe por causa do sexo. As outras coisas de um casamento não existem. Exemplo, claro. Então, a vida no mundo
regada àqueles gostos da carne que é fraca. Hoje não tenho mais aquela vida. Mas eu também na igreja só falo com quem eu gosto. Eu também só ando com quem eu gosto. Eu também só faço na igreja aquilo que eu gosto. O meu gosto também não pode ser contrariado. Eu preciso estar acima de tudo e todos. Eu só mudei de endereço. Mas o perfil da carne que é fraca só mudou. Agora não é no mundo, mas não é na igreja. Vamos lá. A diferença é que no céu, a Bíblia diz, carne e sangue não herdam o reino de Deus. Pode até pular para a era da igreja. Mas para o céu, irmão, pula não. Está escrito, a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. Então, essa é uma mensagem para você avaliar a si mesmo. Eu não estou perguntando se sua conta bancária melhorou de 2012 para cá. Não estou perguntando se você é mais feliz. Não estou perguntando nada disso. Se você fez uma faculdade, glória a Deus pelas suas conquistas. Mas não é isso o objetivo da minha pergunta. Você está sendo enfraquecido? Ou realmente você está sendo fortalecido? Como que você se define ao longo desse tempo? Não, pastor, olha, no meu passado eu não ia tanto para a igreja e hoje eu vou várias vezes para a igreja. Só que eu continuo tendo o mesmo comportamento que eu tinha quando eu não ia para a igreja. Então você só adicionou a igreja na sua agenda. Não, pastora, hoje eu não adultero mais. Assim, eu adulterei muito no passado, mas hoje eu não adultero mais não. Hoje eu sou fiel. É fiel, mas só vive vendo mulher em revista, em Instagram, em filmes e só mudou de endereço. Não, pastor, eu era muito bruto, batia no povo, matava, dava tiro, quebrava o povo no cacete. Eu era assim, hoje eu não sou mais não. Hoje eu estou na igreja, pastora. Agora, alguém pisa no meu pé, eu mato você com minha língua, eu grito com você, eu te humilho. Eu só mudei de endereço. Quem está me entendendo, diga amém. Irmãos, que o Senhor tire as escamas dos nossos olhos, a começar dos meus. Você está me entendendo? Porque a minha obrigação, naquele grande dia, que vai ser uma cobrança diferente da sua, é apresentar para Deus o meu rebanho, pelo menos dizendo, Senhor, eu preguei. Além de ter que dar conta da minha vida, que já não é pouca coisa, porque a minha carne também é fraca, amém? Eu ainda tenho que dar conta de pregar a vocês a verdade. E em ambos os casos, Deus vai cobrar de mim também. Então eu não posso não pregar. Como Paulo disse, ai de mim se não pregar o evangelho. E esse é o evangelho. Então é você quem vai aferir isso. Se você só mudou de endereço. Se você só mudou de costume. Pastor, olha, eu bebia feito um condenado. Hoje eu não bebo mais não. Beber eu não bebo mais não. Mas eu sou viciado em série do Netflix. É pecado ver Netflix, irmão? Não, você que tem que saber o que você vê, né? Mas não é pecado ter Netflix, não, nem assistir Netflix, não. Mas eu te pergunto, poxa, é tanto tempo. Eu não tenho paciência, irmãos. Mas aí é gosto, amém? E gosto, cada um tem o seu. Eu não tenho paciência para assistir. Estou falando para você. Ontem eu saí com as crianças, com os 3, eu fiquei sozinha em casa de noite. Falei, vou assistir um filme, vou ficar um momento só para mim. Passei o Prime todinho, o Netflix todinho, fui para onde? No documentário de Billy Graham. Não é que é pecado assistir uma série, mas cuidado para você não só transferir o vício de lugar. O lugar é onde eu relaxo. Era no álcool, agora é nas séries. Mas e o ponto principal? Deus está onde aí? Nos seus estudos? Nas suas leituras? Nas suas pregações? Irmãos, naquele grande dia vai estar também na boca de muita gente. Está na boca do Papa, do Vaticano, do Candomblé. Todo mundo estuda a Bíblia. Esse não é o ponto. Como que eu posso passar, Mônica, 5 horas pregando sobre Deus, mas eu não consigo passar 1 hora aos pés desse mesmo Deus? Tem alguma coisa errada, irmão? É incoerente. É incoerente.
E essa é uma medida para concluir que só você pode tirar. Não tem um femômetro para a gente ir vazando, não tem, né? Isso aí foi algo que Deus deixou individual, né? A gente não pode fazer nada, eu não posso fazer por você, nem você por mim. É uma coisa que vai além das aparências. Não adianta eu me mostrar, eu posso fazer o que quiser, mas Deus está me lendo é por dentro. Então, não muda o que eu faço. Você só mudou de lugar ou você mudou de reino? Você só mudou de lugar ou você só mudou de Senhor? Você só mudou de assunto que você estudava ou você mudou de vida? Você está sendo enfraquecido ou você está sendo fortalecido? Para terminar, Paulo nos deu uma chave quando ele disse assim: eu me fiz de fraco para alcançar os fracos. Quando Paulo fala sobre isso, ele não está falando agora de comportamento. Ele está falando de uma fraqueza intelectual. Como assim, pastor, uma fraqueza intelectual? Ele abriu mão de tudo aquilo que ele julgava de conhecimento que ele tinha. Tudo aquilo que ele estudou por anos aos pés de Gamaliel, no alto grau do farisaísmo. Ele abriu mão toda aquela conjuntura e se fez fraco. Ele se apresentou como um ignorante intelectual para alcançar os fracos. Ele se fez fraco intelectualmente. E aqui é uma coisa que eu queria dividir com vocês, porque eu também recebi do Senhor. É toda essa fraqueza que Paulo fala nas suas cartas. Quando Deus diz para Paulo: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Deus aperfeiçoa. Deus tem poder para fraqueza? Não é que Deus tem poder para fraqueza, mas quando Paulo se fazia de fraco no tocante ao seu conhecimento, submetendo aquilo à revelação de Jesus Cristo, então ele era forte. O poder que vinha sobre Paulo, enquanto ele se estava fraco, era essa fraqueza a nível intelectual. Porque a carne fraca de Paulo, assim como a minha e a sua, não subiu um grau, menos fraca nível 1. Não tem isso espiritualmente, irmãos. Inclusive, Tiago, ele escreveu Elias, um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Ele orou e por 3 anos e meio não choveu, e daí ele orou de novo e voltou a chover. Muito pode a oração de um justo seus efeitos. Mas olha o que Tiago ressaltou. Ele disse assim: Elias, o profeta de Israel. Ele diminuiu o cargo. Elias era o profeta, mas ele era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. E até sobre o próprio Cristo, o doutor Hebreus diz, ele foi tentado em todas as coisas, contudo sem pecado. Na verdade o versículo diz assim: porque nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer dos nossos pecados, porque ele mesmo foi tentado em todas as coisas, contudo sem pecado. Esse é o versículo completo. Então, irmãos, aqui está o clamor do Senhor para nós nessa noite. Realmente, fazendo a sua avaliação aí pessoal, você realmente está sendo fortalecido ou enfraquecido? E nesses períodos da sua vida, de tal ano até tal ano, que você foi tão enfraquecido, quem estava presente lá? Quem eram as suas vozes, guias? O que te instruía? O que é que te orientava? Essas vozes continuam hoje? Esses padrões continuam hoje? Hoje, quando você mudou de costumes e mudou de amizades e mudou de ambientes, mas além dessa mudança externa, por dentro você é fraco? Ou você está pronto? Engraçado que esse pronto Jesus atribui apenas à tentação. Não é pronto para expulsar demônio,
não é pronto para fazer milagres. Mas ele disse: orem e vigiem, para que vocês não entrem em tentação. E essa tentação, gente, não é só o que a gente atribui como grandes pecados, furto, adultério, grandes mentiras, mas é o nosso próprio ego que nos cega. Nos cega. A pessoa com quem eu mais luto, desde, sei lá, de uns 2 anos para cá, 3 anos para cá, a pessoa com quem eu mais luto sou eu. Eu mesma. É por isso que Paulo dizia: o bem que está em mim, eu quero fazer, mas eu não consigo. Mas o mal que está em mim, quando eu percebo, já fiz. Por isso Paulo diz: eu esbofetei o meu corpo. Não é que Paulo vivia no masoquismo, mas ele está falando de carne. E carne é quem está te guiando? Teu espírito pronto ou sua carne cheia de argumentos e gostos e vontades, igual a minha montanha em dias de chuva com chocolates quentes? Amém. Se coloca em pé. Quando você se avaliou aí, a conclusão que você chegou, seja o mais honesto possível com Deus. Mais honesto possível. Mais honesto possível. E fala para Ele. Isso é orar. Falar com Deus. Ter um coração quebrantado. Se a chegar diante de Deus, ter um coração quebrantado, humilhado. E fala para Ele: Senhor, é assim. A pastora pregou isso aí, eu me vi nisso aqui. Eu substituí, eu troquei. Eu só migrei de um canto para o outro, mas eu percebo que essas raízes estão lá. E se é para reedificar, eu não quero reedificar correndo o risco disso brotar amanhã. Preciso arrancar essas coisas da minha vida hoje. Preciso arrancar pela raiz hoje, para que não brote amanhã. E vá colocando diante de Deus. Vai expondo ao Senhor. Vai expondo ao Senhor. Eu sei que parece estranho o que eu vou dizer, mas às vezes a adoração mais profunda é aquela quando as nossas palavras elas se esgotam. Não tem adjetivo mais para dizer. Não tem mais som. A gente já caminhou, mas esgotaram-se os recursos e Deus ainda precisa ser adorado. Quando a Bíblia fala: cale-se diante dele toda a terra, não é porque Deus não tem prazer na celebração. A Bíblia diz que na tenda do justo há júbilo e louvor. Mas há um lugar também de silêncio, porque nós entendemos que as nossas palavras, argumentos, adjetivos, elas se encerram. E talvez o máximo que a gente consegue dizer: eu me rendo. Eu me rendo. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar,
teu amor